Hello, hello, folks. How are you doing? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no LinkedIn que eu faço toda quinta-feira. Na verdade, a cada 15 dias, estou aqui fazendo live para vocês com conteúdos super relevantes para a carreira internacional. Então, se você está participando de processos seletivos na gringa, está participando de entrevistas, salve essas lives, porque eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Ianca Cavalcante, sou especialista em inglês para carreiras há mais de 10 anos, sou CEO também da Let's Go Far e atuo nessa frente ajudando profissionais, principalmente da área da tecnologia, a se posicionarem no mercado internacional. Então, hoje, a gente vai aprofundar uma das perguntas mais importantes de uma entrevista, que é Why should we hire you? Por que nós deveríamos contratar você? E essa é uma pergunta decisiva, porque ela basicamente resume toda a sua candidatura. Essa pergunta normalmente aparece no final da entrevista, e não é por acaso. É o momento em que o recrutador está tentando tomar uma decisão. Ele já ouviu a sua experiência, já entendeu o teu perfil e agora ele quer saber por que eu escolheria você e não outro candidato. Então a gente vai explorar essa pergunta hoje, lembrando que a nossa live tem duração média de uns 30 minutos, bem objetiva, prática para você compreender e já colocar a mão na massa nas próximas entrevistas que você for participar. Para você que está chegando agora, eu vou ficando olhando aqui também no meu celular para ver se tem alguma mensagem, dúvidas, podem ir mandando no decorrer da live o que eu achar interessante ou não conseguir responder aqui ao vivo, depois eu vou e respondo todas as dúvidas de vocês, combinado? Para a gente não tomar muito tempo e ser bem objetivo aqui o nosso conteúdo. Deixa eu compartilhar a minha tela. Pronto. Acredito que vocês consigam ver. Caso tenha algum problema, vai me avisando aí, combinado? Então, bora lá, galera. O que eu mais vejo é o candidato se perdendo completamente aqui. Lembrando, a pergunta, why should we hire you? Por que nós deveríamos te contratar? O que normalmente os profissionais respondem é baseado nisso daqui, ó. Ele repete o que já falou no currículo. Então começa a repetir todas as informações que o recrutador ele já sabe, que ele já leu ou que você já falou durante toda a entrevista. Ou começa a usar adjetivos genéricos. Fique inseguro ou começa a tentar compensar a insegurança, o medo, o receio e aí exagera na resposta. Então, esses 4 pontos que eu coloquei aqui, eles são itens fundamentais para você prestar atenção, porque eles podem te derrubar na entrevista nessa pergunta. Nenhum desses caminhos funciona. Então, repetir teu currículo de novo, com todos os detalhes que você já havia dito, usar adjetivo genérico, ficar inseguro, ou por essa insegurança compensar no exagero, isso daqui te derruba, quebra as suas pernas, tá? E aí, baseado nisso, o que a gente precisa entender? Que o erro principal nessa pergunta é falar sobre você. A pessoa acha que essa pergunta é sobre ela, mas não é. É sobre o valor que você consegue gerar na vaga. O recrutador, ele não quer saber tudo sobre você. Ele quer entender o que você resolve. Então, entendam, ir para a entrevista, já começa por aí, sem saber os requirements, o que de fato a vaga exige, quais são as exigências não só técnicas, mas de soft skills, do que eles solicitam, quais são as problemáticas que essa empresa vem enfrentando. Se você estiver no escuro, não souber nada disso,
você vai falar muito sobre você. E aí é onde você peca de novo nessa pergunta. Porque não é sobre você, é sobre o valor que você entrega. Como que você vai entregar valor se você não sabe o que o outro procura? Percebe? Então, saber os requirements, os desafios, os projetos que essa empresa está trabalhando, o ambiente em que ela está inserida, é fundamental para você desempenhar um bom papel nessa pergunta. Beleza? Estão conseguindo acompanhar? Vão mandando aqui no chat, please, só para ver se estão me ouvindo bem, tudo em ordem. E aí, quando essa pergunta ela aparece, o recrutador ele está avaliando 4 coisas principais. Primeira delas, teu posicionamento. Se você sabe quem você é profissionalmente. Nossa, Ianca, mas isso daí não é algo óbvio. Eu sei o que eu sou, eu sei quem eu sou. Mas profissionalmente, você sabe se posicionar? Você tem segurança da tua entrega, do teu valor? Porque, falando principalmente de brasileiro, nós temos a síndrome do impostor, de achar que não somos bons o suficiente, que a nossa comunicação não é boa o suficiente. E isso acaba prejudicando diretamente na tua performance. Você precisa se posicionar como esse profissional que você é. Você precisa vender isso. Segundo ponto, teu diferencial, o que te separa dos outros. Um erro muito comum que eu vejo a galera cometer é ir com o script pronto, eu já falei isso várias vezes nas outras lives, de ir com aquele script fechado que você não adapta para nenhuma vaga, você não adapta para os cenários que você vivencia, e você sempre vai com aquele script padrão. Isso daqui entra nesse segundo bloco que eu acabei de falar, do diferencial. Script por script, todo mundo, a maioria usa. Se você também usa, você não se difere. O que te separa dos outros é como você dá esse match com a empresa. Então, se atentem a essa informação. Terceiro ponto importantíssimo: sua clareza. Se você consegue se comunicar bem. E aqui eu abro aquele parênteses gigantesco. Comunicar bem é sinônimo de ser fluente, proficiente, nível C1, C2, inglês perfeito? Não. De novo, clareza não é perfeição. Se hoje você busca uma perfeição na tua comunicação, você já está pecando aí, já está errando aí. Porque clareza é muito diferente de proficiência, de fluência na língua inglesa. Clareza é você usar um vocabulário simples, uma comunicação estratégica, saber se vender, sem precisar ficar se enrolando e vai e volta e repete e refaz o seu discurso, porque isso não agrega valor. E aí é o quarto item aqui que está sendo avaliado. O valor que você entrega. Você tem que ter segurança, você tem que entender que você é capaz, você é a solução que a empresa busca. Se você, meu amigo, não acredita nisso, não tem quem vai acreditar em você. Então você tem que acreditar no teu valor e passar isso através da comunicação, da tua fala. Ok? Todo mundo acompanhando, vão me mandando aqui no chat só para eu saber se vocês estão me ouvindo, vendo bem, por favor. E aqui eu trouxe algumas respostas que não funcionam. Elas até parecem boas, mas na prática não são, tá? E isso daqui eu vejo com frequência. I'm very proactive, I learn fast, I like challenges. Nossa, quantas vezes praticando ali com os meus mentorados, simulando, vocês falam essas frases soltas. Isso não diferencia ninguém. Qualquer candidato pode dizer isso. E se todo mundo pode dizer, isso não pesa na decisão. Entenderam? De novo. Se essas frases não diferencia ninguém, qualquer candidato pode dizer isso. E se todo mundo pode dizer,
isso não pesa na decisão do recrutador. Lembre-se, adjetivo não convence. Valor convence. É o que você precisa focar, o que você precisa de fato vender dentro da entrevista. Entendido isso, a gente passa aqui para o modelo de resposta, não diria perfeita, mas estratégica e que vá trazer um resultado positivo para você. Uma resposta forte é simples. Olha só que bizarro. Às vezes as pessoas pensam, Anca, para eu vender uma resposta, para eu direcionar uma resposta na entrevista, ela tem que ser muito complexa, um vocabulário super avançado, eu preciso utilizar um vocabulário nível C2 que eu nem consigo pronunciar a palavra. Você está errado. Uma resposta forte é uma resposta simples, tá? Ela precisa ser clara, direcionada e relevante para a vaga. Além disso, mostrar impacto. Anota isso. Uma resposta forte tem clareza, direção, relevância e impacto. Não é sobre falar bonito, é sobre falar certo. Uma forma simples de estruturar sua resposta é pensar em 4 pontos. Primeiro, quem você é profissionalmente? Segundo, qual é o seu diferencial? Terceiro, qual impacto você gera? E quarto, como isso se conecta com a vaga? Então, de novo, como que você vai estruturar papel, diferencial, impacto e conexão com a vaga? Isso daqui é receita de bolo. Eu sempre falo isso para os meus mentorados. Como assim, Anca, receita de bolo? Se você segue isso, dificilmente vai falhar. E eu falo com propriedade, porque eu já ajudei mais de 400 desenvolvedores a conquistarem suas vagas em dólar. O que isso quer dizer, Ian? Que é um número só? Não, eu sei o que funciona, eu sei o que reprova. A partir do momento que você identifica esses gaps, altera e aplica nas entrevistas de forma estruturada, você vai ver que você vai começar a passar nas entrevistas de RH, depois na entrevista técnica, depois com o gestor. Isso daí é algo que gera resultado. Você só precisa criar estrutura na tua cabeça, não é o script em si, percebe? Eu falei, inclusive, no mês passado não, no começo desse mês, eu tive uma palestra no evento da Strider, falando justamente isso, porque o inglês perfeito não vai te contratar e o que de fato vai. E isso foi um ponto que eu citei e eu gostaria de reforçar aqui. No contexto da entrevista, dentro da reunião, quando o teu cérebro, você está sob pressão, o teu cérebro, ele não busca por mais vocabulário, por mais palavra. Ele busca por direção. Ele quer fugir daquilo. Ele está agoniado. Meu Deus, e agora? Socorro. Ele está buscando um direcionamento, uma saída. Qual é essa saída? Estrutura. Não é o script pronto que você tem. Porque quando você está sob pressão, gera essa ansiedade, você quer buscar uma estrutura lógica para você conseguir aplicar e seguir em frente com a tua comunicação. É aí que entra a parte da estrutura, dos frames, da conexão das ideias, e isso evita que você gagueje, pare, congele, venha aquele branco, porque você tem uma estrutura, você sabe onde começar, onde desenvolver e onde finalizar a tua ideia. Aqui é a mesma coisa, beleza? Outra resposta comum que eu vejo aqui, né? I'm a dedicated professional. Essa é uma resposta típica. E o problema dela é que ela não diz nada também. Ela não posiciona, não diferencia e não ajuda o recrutador a tomar a decisão. Então, lembre-se, tudo que você falar, faça essa validação.
O recrutador entendeu meu diferencial? Aqui eu consegui vender o meu papel? Se sim, ótimo. Caso contrário, está muito superficial, genérico, você não se diferenciou, você está junto ali com todo mundo no mesmo barco, tá? Beleza, entendido isso, aqui eu trouxe um modelo de resposta para apresentar a vocês, mas de novo, eu não quero que você se apegue ao script, até porque isso varia de pessoa para pessoa, de vaga para vaga. O que eu quero que você visualize é a aplicação do que eu acabei de explicar, da estrutura, beleza? Então vamos ver aqui, ó. I'm a back-end developer with experience in building APIs for high traffic applications. Beleza? In my last project, I worked on optimizing database queries and reduced response time by around 35%. I focus on writing clean and scalable code, especially in systems that need to handle growth. Based on the challenges you described, I believe I can contribute by improving performance and system scalability. Olha só que interessante. Quando a gente analisa aqui, esse cenário ele muda tudo. Você deixa claro o que você faz. Então, ali nas primeiras linhas, né? Primeira e segunda linha, eu deixo claro o que eu faço, onde você é forte e qual impacto você gera. E no final, você conecta com a vaga, que é ali onde eu falei, ó, I believe I can contribute by papapá. Isso orienta o recrutador. Não pensem que o recrutador, ele sabe de tudo, ele tá ali só dando a canetada ali, avaliando. Não, gente, ele precisa de orientação da parte de vocês também. Quando você dispara a falar de forma aleatória, um conteúdo aleatório, isso prejudica a performance do candidato, que é você, e também a compreensão do recrutador. Então, se você segue essa estrutura lógica, você orienta o recrutador. E muita gente trava aqui por medo de parecer arrogante. Vocês acreditam? Muita gente trava nessa entrega porque fala, ai, Anca, eu vou falar isso, que eu melhorei, que eu trouxe XYZ resultado, que aumentou em X%. Nossa, isso vai soar arrogante. Gente, não vai. Vocês precisam vender o valor da entrega de vocês. Tem um caso que eu gostaria até de citar aqui, tem uma mentorada minha, que é desenvolvedora também, e ela atuou num projeto, são dois, na verdade, um mentorado trabalhou na implantação, enfim, do Pix aqui no Brasil, projeto bem pequeno. E outra mentorada que trabalhou na questão dos cartórios, do registro enfim, hoje a gente vê que não existe tantas filas assim em cartório. Ela criou o sistema ali, eleitoral, PPP digital. Olha o impacto que esses dois mentorados trazem para o mercado brasileiro e mercado internacional. Porque a gente está falando do Pix, que hoje milhões de pessoas utilizam. Aí, Anca, mas ele não foi o único responsável, concordo, mas ele foi responsável também pelo desenvolvimento. Precisa trazer isso em jogo na entrevista, você precisa jogar de forma estratégica. Poxa, eu participei desse projeto, eu contribuí. Qual que foi o resultado do projeto? Mais de milhões de pessoas no Brasil utilizam hoje o Pix como forma de pagamento, transferência, enfim. Observem, às vezes vocês colocam o nível de vocês lá embaixo, a confiança de vocês lá no chão, sabe? O nível de vocês lá para baixo. E, gente, entrevista não é o momento de você, não, vou deixar só falar isso daqui por cima. É o momento de você vender resultado. Confiança não é exagerar, confiança é clareza. E você falar com segurança sobre o que você faz, você não infla, entende? Você não está sendo arrogante. Um erro muito comum é responder bem, mas não conectar também com a vaga.
A melhor resposta, ela sempre responde: por que eu faço sentido para essa vaga? De novo, por que eu faço sentido para essa vaga? Antes de responder, pensa: qual o problema da vaga? Onde eu já fiz isso? Qual o meu diferencial? Se você fizer essas 3 perguntas, de novo, qual o problema da vaga? Onde eu já fiz isso? Qual é o meu diferencial? Se você fizer essas 3 perguntas antes de responder, a sua resposta ela já muda completamente. Você direciona para o que o recrutador de fato quer ouvir. Beleza? Todo mundo acompanhando aí. Então, recapitulando, não é sobre repetir o currículo, não é sobre adjetivos soltos, é sobre valor, clareza e posicionamento. Uma pergunta já exige estratégia, e aqui a gente trabalhou só uma pergunta hoje. Mas entrevistas são compostas por várias, todas exigindo esse mesmo nível de clareza. E foi exatamente por isso que eu e Anca eu criei uma assessoria de preparação para carreiras internacionais. Nesse acompanhamento, eu ajudo profissionais que querem vagas internacionais a estruturar respostas estratégicas, a aplicar técnicas de comunicação na prática, treinar perguntas comportamentais, situacionais, simular entrevistas ou cenários reais em inglês, ajustar a comunicação e posicionamento profissional. Esse trabalho da assessoria, ele faz mais sentido para quem já tem uma base de inglês. Isso não significa nível intermediário, tá? Base é o quê? Eu já tive contato com inglês, tenho uma breve noção, mas não consigo performar. Ou que quer participar de entrevistas internacionais ou já atuam no exterior e querem aprimorar a sua comunicação de forma direcionada. Se você quiser entender como está a sua comunicação e performance hoje, aplique para uma sessão de diagnóstico de carreira internacional gratuita com meu time. Nessa sessão, a gente faz um assessment de 5 principais blocos: clareza de objetivo, posicionamento no LinkedIn, comunicação estratégica, estratégia de aplicação, inglês aplicado. Ao final do assessment, a gente disponibiliza para você seu resultado num modelo PDF com algumas sugestões de ações que você já pode começar a aplicar hoje. Então, se você tiver interesse, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse o link que eu vou deixar aqui nos comentários depois da live fixado, beleza? Lembre-se, conseguir uma vaga internacional não depende apenas de falar inglês, depende de se posicionar profissionalmente em inglês. E se você que está me assistindo aqui fala, Ianca, nossa, eu gostaria muito de fazer a tua assessoria, mas infelizmente eu estou desempregado, ou eu não consigo fazer esse investimento agora. Enfim, cada um sabe a situação que aperta, onde aperta o calo, né? Eu sempre falo isso. Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem para você, especificamente para você, não desista. Eu posto conteúdos gratuitos aqui na rede do LinkedIn diariamente. São conteúdos que de fato eu quero agregar valor, eu não quero entregar algo superficial que você acha aí na internet ou que todo mundo fala, não. Eu de fato tenho esse propósito na minha vida que é ajudar as pessoas a conquistarem o tão sonhado sonho de trabalhar para fora, para a gringa. Então, se hoje você não consegue investir no teu conhecimento, não consegue fazer um investimento de mentoria, assessoria, enfim, segue as minhas redes sociais, tanto aqui no LinkedIn, no Instagram também posto bastante conteúdo. YouTube tem vários vídeos de preparação sobre entrevista também. É o mesmo que tá aqui, Let's Go For Idiomas, tá? Deixo meu WhatsApp aqui da Let's Go For, que é a minha empresa. O meu Instagram, o LinkedIn e o YouTube é o mesmo que o Let's Go For Idiomas, enfim.
Hoje você tem oportunidade de aprender, mesmo que sozinho, do teu lar. Então, não desista, pratique, direcione o teu aprendizado, porque de fato vai mudar a tua carreira. Combinado? Pessoal, olha, encerrei em cima aqui do pedido. Eu falo para vocês que eu sou pontual, eu gosto de começar e terminar ali, ó, no horário. Fico feliz pela participação de vocês, fiquei de olho aqui no celular, viu que entrou bastante gente. Caso você esteja assistindo a gravação, após aqui a nossa live, fique à vontade para aplicar também para a sessão diagnóstica gratuita, tá bom? E qualquer dúvida, gente, podem me chamar aqui, conectem-se comigo aqui no LinkedIn, me manda uma mensagem, vai ser um prazer responder vocês. Alright? Vejo vocês na nossa próxima live. Kisses in your heart. Bye bye.